Olá pessoal, então a gente vai iniciar aqui o trabalho de juros compostos, trazendo inicialmente aí algumas aplicações, depois a generalização aí da fórmula, um exemplo de aplicação, né? E finalizando com alguns exercícios de fixação. Então, aqui algumas aplicações, a gente encontra os juros compostos na caderneta de poupança, fundos de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Então, para a gente começar generalizando aí a fórmula, vou trazer uma ideia aqui, né, um exemplo para a gente conseguir finalizar a generalização. Então, vamos supor um capital inicial de R$100. Então, daqui a um mês, ele vai ter um rendimento de 10% e assim por diante, né? Então, nos meses seguintes, ele também vai ter esse rendimento de 10%. Então, como que é essa ideia, né? A gente tem aqui um capital inicial de R$100 e aí sobre ele vai ter um rendimento de 10%. O que significa isso? Significa eu pegar esse R$100 aqui, esse capital inicial, e somar com a aplicação dele em 10%. Ou seja, vai ser R$100 mais, né, 100 vezes os 10%, né? Então, quanto que é aí o 10% de R$100? R$10. Então, vai ser o meu capital inicial mais essa aplicação, ou seja, R$10, que no final a gente vai resultar em R$110. E assim por diante. Então, esse foi o meu primeiro período, né? Essa primeira aplicação, ele resulta no meu primeiro mês. Se a gente pensar no segundo mês, então a gente vai ter aí que o nosso capital vai ser o 110, que ele vai ser ali, ele vai ter um rendimento de 10%, a mesma ideia do primeiro período. Então, se eu fosse generalizar aí uma forma de pensar, uma forma de pensar uma fórmula, né, para a gente encontrar esse montante final. Como que a gente faria, né, o juro sendo 10%, como que a gente encontraria esse montante no primeiro período? Vou chamar aqui de M1. Então, como que eu pensaria o meu M1? O meu M1 vai ser o meu capital inicial, que é os R$100, mais a aplicação dele em 10%, ou seja, 100 vezes 10%. Eu vou transformar isso numa generalizaçãozinha, então se o meu 100 é o capital, eu vou substituir aqui por um C, né, que significa de capital inicial. Então seria o meu C mais C vezes 10%, 10% aqui é a nossa taxa, eu vou chamar de I, ou seja, C mais C vezes I. Posso aqui colocar o meu C em evidência, então o meu montante 1, né, o meu montante no período 1, eu consigo encontrar ele fazendo o meu capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa. Claro que nesse momento a gente já sabe que é 110. Mas pensando no segundo momento, né, no segundo período, como que eu encontraria o meu M2, né, com essa taxa, né, como eu encontraria esse montante 2, né, no segundo período? Então, eu vou utilizar aí o valor do meu M1, né, que é 110, como eu disse. Então, cada período a gente vai utilizar o valor que já foi encontrado. Então, meu montante 2, né, o meu montante no segundo período, eu vou fazer o valor do meu M1 mais o meu M1 aplicado esses 10%. Vou generalizar aqui, então, M1 mais M1 vezes a minha taxa, né, que é o meu I. Então, eu consigo colocar o meu M1 em evidência, ou seja, ficará M1 que multiplica 1 mais a taxa. Mas eu já sei quem é o meu M1, certo? A gente já encontrou o nosso M1 aqui, que é C que multiplica 1 mais a taxa. Vou substituir o meu M1 aqui, então vai ficar C vezes 1 mais I, né? Copiando aqui, vezes 1 mais I. Ou seja, esse 1 mais I aqui vai ficar ao quadrado, então o meu montante no segundo período eu consigo encontrar fazendo o meu capital, que multiplica 1 mais I ao quadrado, que a gente já sabe que é 121. Então, só coloquei aqui igual a 121. E se eu quisesse descobrir, né, o meu montante no terceiro período, né? Como que eu faria essa generalização, essa interpretação? Então, vou chamar aqui o meu montante no terceiro período de M3 e eu vou utilizar o valor do meu M2. Então, perceba que para encontrar o meu montante atual, a gente vai utilizar o valor do meu montante anterior. Então, do meu período anterior. Então, para eu encontrar o meu M3, eu vou utilizar o valor do meu M2 mais o meu M2 aplicado a 10%.
Então, eu vou encontrar aqui, né, interpretando M2 mais M2 vezes I, que é a taxa, pode ser qualquer taxa que o exercício traga ou a situação te traga, né? Então, eu vou colocar isso em evidência, o meu M2 vai ficar multiplicando 1 mais I. Mas a gente já sabe quem é M2, porque a gente já encontrou. Então, o meu M2 é C, que multiplica 1 mais I ao quadrado. Então, substituindo aqui, vou encontrar C, que multiplica 1 mais I ao quadrado, que multiplica 1 mais I. Ou seja, o meu montante no terceiro período é o capital que multiplica 1 mais I ao cubo, que no nosso caso é 133,1. Agora, como que a gente vai encontrar um montante qualquer, independente do meu período ou ou da minha taxa? Então, eu vou encontrar um MN qualquer, ou seja, um montante do período atual. Isso vai ser igual ao meu valor do meu montante passado, anterior, né, N menos 1, mais esse montante anterior aplicado à taxa. Então, eu consigo colocar o meu MN menos 1 em evidência, então vai ficar MN menos 1, que multiplica 1 mais I, mas eu já sei quem é o meu montante N menos 1. Ele vai ser C, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1, que multiplica, né, 1 mais I aqui. Ou seja, o meu montante, em qualquer período que seja, que eu queira descobrir, vai ser igual ao meu capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Onde o meu C é o capital inicial, o meu I é a taxa e o meu N é o período. Então, trazendo aqui um exemplo, né, para a gente entender melhor. Então, um capital de 5 mil é aplicado a juros compostos à taxa de 2% ao mês. Qual o montante, né, se o prazo de aplicação for de 5 meses? Então, vou trazer aqui separando os dados. Então, eu tenho aqui, o meu capital inicial é 5 mil, o meu I é 2% ao mês, ou seja, 0,02 ao mês, e o meu N é 5 meses. É importante destacar que a sua taxa tem que ter a mesma variável do N. Então, se a sua taxa for ao mês, o seu N precisa ser em meses. Se a sua taxa é ao ano, o seu N precisa ser em ano. Se existir alguma divergência entre eles, por exemplo, se fosse I 2% ao mês e o meu N fosse em ano. Então, o ideal seria a gente converter aqui esse N em meses. Então, vamos lá, aplicando a fórmula, a gente quer encontrar o nosso montante. Então, o meu capital inicial aqui é 5 mil. E aqui I mais 0,02, que é a minha taxa, elevado a 5. Então, resolvendo essa continha aqui, a gente vai encontrar que o meu montante é 5.520,40. Ou seja, a gente tem um capital inicial que foi aplicado uma taxa de 2% durante 5 meses. No final disso, a gente vai ter um montante de 5.520,40. Então é isso, agora a gente vai trazer alguns exercícios de fixação. E agora, para dar continuidade na nossa aula, a gente vai resolver uma série de exercícios para que o aluno possa compreender melhor a questão da fórmula do montante e até mesmo o que é o juros composto e sua aplicação. Nosso primeiro exercício é esse que está aí na frente, que são quantos meses são necessários para que um capital aplicado a uma taxa efetiva de 3% ao mês duplique de valor. Eu vou resolver esse exercício junto com os alunos para que eles possam compreender melhor. A informação que precisamos para resolver esse exercício é compreender qual que é o nosso montante, qual que é a nossa taxa, qual que é o nosso capital e qual que é o tempo. No exercício, ele pede que o tempo necessário para que um capital aplicado a 3% ao mês duplique seu valor. Então, o montante que a gente quer é o valor duplicado do capital, ou seja, o valor do capital em dobro. Chamando o capital de x, a gente pode dizer que o nosso montante vai ser 2x, ou seja, o capital duplicado, que é o resultado que a gente quer. A nossa taxa já foi dada no exercício. Ela é 3% ao mês. Como a gente quer realmente o resultado em meses, ela está tudo ok com ela. Só precisamos converter para decimais. Então, a nossa taxa é 3%, ou seja, 0,03 em decimais. E o tempo é o que a gente quer descobrir, né?
que é em quanto tempo vamos levar para que o capital duplique a partir dessa taxa. Para resolver, a gente vai usar aquela mesma formulazinha que a gente já apresentou hoje, a fórmula do montante para juros compostos. Só a gente substituir o nosso montante será 2 vezes o capital, ou seja, 2x. A gente substitui o capital por x, que é o valor que a gente não sabe quanto que vai ser aplicado, mas que a gente quer que duplique no final, vezes 1 mais a taxa já em decimal, que é 0,03. Tudo isso elevado a n, que é o que a gente quer descobrir. Tendo montado a nossa formulazinha, a gente pode dividir os dois lados por x. Então, a gente vai ter que 2 é igual a 1 mais 0,03, tudo isso elevado a n. A gente pode somar esse 1 mais esse 0,03 e a gente vai ter que 2 é igual a 1,03 elevado a n. Para a gente conseguir descobrir o valor de n que está como expoente, a gente pode usar uma propriedade de logaritmo. Então, a gente vai fazer log de 2 é igual a log de 1,03 elevado a n. Para logaritmo, a gente tem uma propriedade que permite que eu desça esse expoente e que traga ele multiplicando o nosso logaritmo. Então, vai ficar como log de 2 é igual a n vezes log de 1,03. Agora, para calcular log, a gente pode usar até mesmo a calculadora. Então, a gente sabe, partindo da calculadora, que o log de 2 é 0,3012, abreviado, né, porque é um número muito grande. N a gente mantém, que é a variável que a gente quer descobrir. E o log de 1,03 é 0,0128. A gente pode pegar esse valor da log de 1,03 que a gente descobriu e jogar para o outro lado dividindo para poder isolar o n. Então, vou colocar que n é igual a 0,0310 dividido por 0,0128. A gente usando a nossa calculadora chega no resultado aproximado de 23,45. Ou seja, o nosso n, que é nosso tempo, é 23,45. Então, para que o nosso capital seja duplicado com a taxa de 3% ao mês, seriam necessários mais ou menos 23 meses. Bom, dando continuidade aos exercícios de juros compostos, aqui iremos resolver agora o exercício 2. O exercício 2 fala que um capital de 5.000, aplicado durante 1 ano e meio, produziu um montante de 11.000. Determine a taxa de juros dessa aplicação. Aqui vemos que temos o capital, o montante, né, e o tempo. Agora queremos saber a taxa. Para resolvermos esse exercício, devemos aplicar na fórmula de juros compostos, que é montante igual a capital vezes 1 mais i elevado a n. I é a taxa e n é o tempo. Como dito no exercício, sabemos que o capital é de 5.000, o montante 11.000 e o tempo 1 ano e meio. O tempo ele deve se converter de anos para meses, pois a taxa informada é a taxa mensal. Então, como um ano equivale a 12 meses, fazemos 1,5 vezes 12, que dá igual a 18 meses. E a taxa que queremos saber como é pedida no exercício.
Jogando na fórmula, temos que 11.000 é igual a 5.000 vezes 1 mais i elevado a 18. 1 mais i elevado a 18 é igual a 11.000 sobre 5.000. Esse resultado aqui dá 2,2. Então, temos 1 mais i elevado a 18 igual a 2,2. Agora, precisamos fazer com que elimine o 18 elevado aqui na potência. Para fazer com que ele desapareça, precisamos elevar dos dois lados, que igual fica aqui 1 mais i elevado a 18 vezes 1 sobre 18, igual 2,2, 1 sobre 18. Resolvendo essa potenciação, temos que 1 mais i é igual a 1,044,7767,087. Agora, precisamos subtrair o 1 da fórmula, né? Então, deixando o i em evidência, temos que 1,044,7767,087 menos 1 é igual a 0,044,7767,087. Ou, deixando mais fácil, arredondando, i é igual a 0,0448. Agora, convertendo para a porcentagem, temos que a taxa informada no exercício, como é pedida, é de 4,48% ao mês. Bom dia, pessoal! Estou aqui dando continuidade ao nosso trabalho de matemática financeira. Irei resolver o terceiro exercício com vocês. O enunciado do exercício diz o seguinte: quanto terei que aplicar hoje num fundo de renda fixa para que, ao final de 10 anos, a uma taxa de 1,3% ao mês, haja um montante de R$100.000? A primeira coisa que nós devemos nos atentar, né, é que as unidades de medidas estão diferentes. O tempo que nós vamos aplicar esse capital é de 10 anos. Só que a taxa que o banco oferece, né, é de 1,3% ao mês. Então, a primeira coisa que vamos fazer é transformar esse tempo que está em anos em meses. Aí, nós sabemos que cada ano contém 12 meses. Nós vamos fazer a multiplicação de 10 por 12, que dá 120 meses. Agora que nós já temos o tempo que em meses, a taxa, e nós já temos o montante acumulado, que é de R$100.000, que é o que nós queremos no final, nós conseguimos descobrir o valor presente, ou seja, o valor que nós precisamos ter hoje para aplicar para no futuro ter esse montante. Como? Aplicando na fórmula do montante. A fórmula do montante diz o seguinte, que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n, elevado ao tempo, né? Então, é só substituir valor aqui. Nós vamos ficar com os 100.000 igual ao capital, que é o que nós queremos descobrir, 1 mais a taxa eu coloquei já em números decimais, né? Eu transformei 1,3 em decimal, é só dividir por 100. Aí, tudo que estava multiplicando o capital passa para o outro lado dividindo. Aí nós teremos que o nosso capital é aproximadamente os 100.000 dividido por 4,7. E nós teremos que o nosso valor presente, né, que nós queremos aplicar é 21.225,92 centavos. Esse é aproximadamente o que nós precisamos aplicar. Esse é o nosso trabalho. Obrigado pela atenção. E é isso.